Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 27 de outubro, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Naquele tempo Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos hoje no Evangelho vendo uma comparação que Jesus faz para poder entender o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade que Jesus pregou ao longo de sua vida pública e que também nós hoje o vivemos, nós hoje o pregamos. O reino de Deus, então, ele é comparável com essa realidade nova, esse tempo novo que se inaugura com a própria pessoa de Jesus. Ou seja, é como, por exemplo, nós éramos algo antes de Jesus e agora somos algo depois de Jesus. E com Jesus veio um tempo que nos beneficia, ou seja, um tempo que nos trouxe a salvação. É isso que significa, em outras palavras, o reino de Deus. E aí, então, claro, é uma realidade que não é muito fácil de ser compreendida, apenas essa comparação que fiz é algo que possa nos ajudar, pelo menos, a entender a diferença entre aquilo que é o tempo antes de Jesus e aquilo que é o tempo depois de Jesus, e que nós chamamos, então, de reino de Deus, inaugurado com a sua própria pessoa. Então, Jesus, em pessoa, inaugura este reino. E por isso, em alguns momentos dos evangelhos, dos seus ensinamentos, ele vai procurar nos fazer compreender o significado do reino de Deus. E o evangelho de hoje é um desses exemplos. Com que poderei comparar o reino de Deus? E ele fala: é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Olha só, como já nós temos aqui uma comparação que nos ajuda a pensar num tempo que era antes e num tempo que vem depois. Por exemplo, a semente de mostarda, ela então é plantada, então tem o tempo de plantá-la. Depois tem o tempo de crescimento, ela brota, cresce. Depois tem um outro tempo em que ela dá frutos, e nesses frutos todos se beneficiam. Portanto, Jesus comparou o reino de Deus realmente como isso. Esse tempo que ele nos dá é a salvação que ele trouxe para cada um de nós. E faz uma segunda comparação também. Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Ou seja, o reino de Deus nos ajuda também a nos preparar para dar frutos. Ou seja, vocês sabem que nós não podemos dar frutos se antes a gente não cresce, né? E para crescer a gente precisa preparar-se. A gente precisa, vamos usar essa linguagem, por exemplo, da agricultura, né, da agronomia. Ou seja, você tem um tempo para plantar e você planta, perfeito. Depois tem um tempo para crescer. E esse tempo que você dedica para o crescimento é um tempo em que todo dia você deve cultivar sempre alguma coisa para poder fazer com que ela cresça. Então Jesus compara o reino de Deus também nessa questão do fermento como esse elemento que é usado para fazer crescer a massa. Coloca 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado, ou seja, preparado para poder crescer. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, no dia de hoje, poder nos perguntar: será que o tempo que nós vivemos com Jesus Cristo é um tempo no qual eu consiga sentir diferença? Né? Uma coisa é estar sem Jesus, outra coisa é estar com Jesus. E o tempo que eu utilizo com Jesus tem algum benefício para mim? Tem alguma diferença na minha vida? Me ajuda a crescer e a dar frutos? É a reflexão que nós podemos fazer para o Evangelho de hoje. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.